Então, a importância é mais pela consolidação do campo da gastronomia, né, assim, é uma área muito nova, muito recente enquanto campo de estudo, de pesquisa, então, em todas as áreas você tem naturalmente uma demanda de construção do conhecimento. E isso passa por publicações científicas, né, como uma forma de você, tornar público o resultado de pesquisas que estão sendo feitas no âmbito da graduação, da pós-graduação. Então você ter um periódico, né, que segue todas as normas de padrão, né, internacional e nacional, que atenda a essas demandas por qualidade no resultado de pesquisa, é muito importante, né? Se a gente pensa em consolidar o campo do conhecimento da gastronomia. Para a gente, enquanto departamento, né, assim, ter um periódico vinculado na UFRJ é muito legal, assim, dá um prestígio, dá um reconhecimento, né, assim, é uma forma da gente estar atuando, né, contribuindo para a consolidação desse campo de conhecimento. Os desafios para lançar um periódico como esse são enormes, né? Assim, a começar pela falta de apoio, de estrutura, né? A gente nada o tempo inteiro contra a maré, né? Iniciar um projeto como esse demanda tempo, dedicação, conhecimento na área, né? Então, sair do zero é muito difícil. Iniciar um periódico hoje é muito difícil, pela falta de apoio, de um modo geral, né? Quando o periódico já existe, e já é um periódico que tem um reconhecimento, né, no campo científico, você começa a ter acesso a financiamento, a fontes de recurso, e isso ajuda o periódico rodar, né? No nosso caso, não. A gente, quando começa um periódico, você não tem nem o ISSN, que é o número internacional, né? O International Standard Serial Number, né? Que é o número de registro. Então, você só consegue o número de registro depois que você lança o periódico. Então, tornar atrativo para um pesquisador de ponta publicar um texto num periódico que está nascendo é um desafio, né? Porque cada vez mais a universidade, a estrutura da universidade exige dos pesquisadores resultados, né? E os resultados passam por publicações. E quanto melhor for o periódico que você publica, mais bem avaliado você é, pesquisador, né? Então, você convencer as pessoas para apostarem num projeto como esse. Então, assim, eu sempre brinco falando que um projeto como esse, ele é uma construção coletiva, né? Tem um grupinho que é o que toca, mas é um projeto coletivo. Ele só dá certo se a comunidade acadêmica da gastronomia apostar nele como uma iniciativa que vale a pena. Senão ele morre antes mesmo de renascer, né? Porque você não recebe artigo para avaliar, né? O processo todo de avaliação também é um processo que custa, né? Tempo, energia, dedicação dos parceiros, né? Porque quem avalia os artigos, né? Os nossos pareceristas, avaliadores, também não recebem nada para isso, né? E estão dispondo do seu tempo, do seu conhecimento, acreditando em um projeto, né? Então, em termos de desafio, o que eu te aponto é isso: a falta de financiamento certamente é um baita de um desestímulo. Até em termos da estrutura da universidade, valoriza-se muito quando a gente publica um artigo num periódico legal, mas valoriza-se pouco o editor e a equipe editorial que sustenta esse periódico. Na nossa experiência para lançar esse número inaugural, foi engraçado, porque a nossa equipe não é uma equipe grande, né? É uma equipe de 4 pessoas.
né? E todo mundo faz tudo, né? Não tem uma hierarquia definida, né? A gente é muito horizontal ali. Então, e cada um de nós tem uma expertise que contribui, né? E soma com o grupo. Então, isso ajudou muito também, né? A gente fez parte da avaliação, nós da equipe fizemos a revisão, nós da equipe fizemos a diagramação de todo o volume. Então, assim, é um trabalho grande, né, assim, para realizar isso. Mas a gente está apostando que nesse começo vai demandar muito da gente ainda, dedicação e tudo, mas a tendência é que a coisa vá evoluindo e que daqui a 1 ano, 2, a gente já tem uma boa avaliação na CAPES, que a gente consiga se inserir nas redes internacionais de periódico, né? Isso vem com tempo, não adianta acelerar, né? Assim, a gente tem um tempo de amadurecimento da coisa. O importante é a gente se manter, é não atrasar os números, né? Então, essa frequência regular, essa regularidade é que vai dar a gente condições de mais na frente conseguir apoio que vai viabilizar melhor o periódico. Como o periódico é um periódico novo, a primeira coisa que a gente fez foi compor um comitê de avaliadores, de pareceristas, né? E aí, pelas normas, né, a gente selecionou só doutores, né? Porque é importante isso. Dentro de um processo como esse, você faz um processo de avaliação por pares. Então, se você é um doutor e escreve um artigo, você não pode ser avaliado por alguém que tem um título inferior ao seu. Então, a gente conseguiu fazer um levantamento de muitos doutores atuando em interface com essa área da gastronomia. A maioria deles não é formado em gastronomia, mas vem de uma atuação em termos de pesquisa na área, dialogando com a área. Então, a gente conseguiu formar, nesse momento inicial, um comitê de, se não me engano, 77 pareceristas. Só esse trabalho já é um trabalho legal pra caramba de fazer, né? Porque você vai formando uma rede, né? Você vai conhecendo as pessoas, conhecendo a área de atuação delas, a especialidade delas, como que elas podem contribuir num processo de avaliação como esse. A gente, no periódico, estabeleceu que a gente vai fazer um processo de duplo parecer cego, né? O que significa isso? Vão ser 2 pareceristas para cada artigo. Os autores não conhecem os pareceristas que vão avaliar os artigos e os pareceristas não conhecem o autor do artigo que eles estão avaliando. Isso garante uma certa lisura no processo, né? Assim, você, com isso, tende a eliminar o caráter personalista da coisa. Não gosto da pessoa, vou avaliar mal o trabalho dela, né? Então, a gente conseguiu, de algum modo, estabelecer isso e cumprir isso. Começa com a submissão do manuscrito pelo autor. Então, todo o processo começa com o autor, assim, eu tenho um artigo pronto, quero submeter a um determinado periódico. Então, ele entra lá no nosso site, a gente usa no meu site uma plataforma internacional chamada OJS, Open Journal System, que é uma plataforma gratuita. Então, a gente rompe também com essa coisa exclusivista, né, de acesso ao conhecimento. A gente acredita que o acesso tem que ser gratuito, tem que ser aberto, né, para que o maior número de pessoas tenha acesso ao conteúdo dessas pesquisas. Então, o processo começa com a submissão do artigo pelo autor, né, do manuscrito pelo autor. Depois, a equipe editorial faz o que a gente chama de desk review, né? Então, a gente faz uma análise prévia desse manuscrito submetido para ver se ele tem aderência ao escopo e ao foco do periódico, né? E para ver se ele segue as normas que a gente estabeleceu. Então, a gente faz uma checagem bem técnica, né? E já é um filtro inicial. Quando a gente
pega um manuscrito que não atende a essas normas técnicas iniciais, a gente devolve para o autor e fala assim, olha, precisa adequar. E a gente indica o que precisa adequar e arquiva a submissão. Se o cara quiser submeter o artigo novamente, fazer as adequações e submeter, ele vai lá e submete um novo processo. São 4 possíveis, tá? Tem o resultado que é o aceite direto, então o artigo está ótimo, beleza, segue adiante, não precisa alterar nada. Esse resultado é raríssimo de acontecer, né? Você pode imaginar. Um segundo resultado é o aceite condicionado a algumas revisões, então nada estrutural, né? Então, esse segundo resultado vem com um parecer do avaliador, né? A gente devolve para o autor e o autor tem um tempo para fazer as adequações que o avaliador pediu e enviar para os editores de novo. Tá? Nesse processo, não volta para o avaliador. Quem checa se o autor atendeu às demandas elencadas pelo avaliador são os editores. A gente poupa o avaliador disso. Tá? Um terceiro resultado possível é o submeter novamente, que a gente chama. Né? O avaliador faz um parecer, condiciona a aprovação a atender a essas demandas que ele bota no parecer, só que diferente da opção anterior, o resultado disso, quando o autor devolve, volta para o parecerista. O parecerista checa. Então, normalmente são demandas um pouco mais fortes, né? Assim, que o avaliador faz, né? Que você são coisas mais estruturais no texto, né? E o quarto resultado é o rejeite, né? É quando o artigo ainda não está maduro o suficiente para a revista. Tá? Na sequência disso, então, tem esse diálogo, né, entre os avaliadores e os autores, e o resultado desse diálogo é o artigo aprovado para avaliação. A sequência disso, então, a gente faz uma revisão ortográfica e gramatical, uma normatização, né? Então faz a checagem das normas da ABNT, aquela coisa chata que ninguém gosta de fazer, né? Mas é extremamente necessária, né? Para dar qualidade e padrão ao periódico. E, por fim, a gente faz a diagramação. Depois de diagramado, a gente devolve para o autor dar uma última checada. Nessa última checada, ele não mexe mais no texto, a gente manda um PDF para ele. Se caso tenha alterações, são alterações pontuais, ele deve fazer através de comentários no PDF. Tá? Isso volta para a gente fecha o PDF e lança. Todos os alunos, para se formarem, fazem trabalho de conclusão de curso, né? E, como o nome diz, dá um trabalho enorme, né? Exige muito do aluno. E é muito frustrante quando você se dedica tanto a um trabalho e, no final, você bota na gaveta e ninguém tem acesso. Né? Então, assim, a energia que você bota em um trabalho como esse, o resultado final, o que você quer, é que todo mundo leia. Né? Assim, olha que trabalho bonito que eu fiz, me deu um trabalho corno fazer esse trem aqui, então, pô, né? Dá uma lida aqui, dá uma, né, valorizada. Né? Então, eu acho que o periódico ele vem nesse sentido também, sabe? De valorizar o trabalho que vocês fazem. A gente optou, no nosso periódico, por não restringir para aluno de graduação. Tá? Então, a gente deixou em aberto. O que a gente quer são boas pesquisas, bons trabalhos. Né? E, para isso, a gente tem um comitê de avaliação.
né? Então, a gente não está eliminando, você não tem mestrado, então nem manda, porque não vai ser aprovado. É claro que tem um amadurecimento natural, né? Então, o resultado que você faz de um trabalho de graduação, ele é de um tipo. O resultado que você faz de um trabalho de mestrado, de especialização, é de outro, de mestrado, é de outro. A tendência é que a qualidade vá aumentando, né? Você está, enquanto pesquisador, você está aprendendo a fazer pesquisa, né? Então, naturalmente, o resultado vai melhorando. O doutorado, melhor ainda. Pós-doutorado, melhor ainda. Né? Então, naturalmente, você tem uma seleção aí pela qualidade. Então, assim, para aluno de graduação ter um texto aceito é difícil. Tem que ser um trabalho muito bom, né? Mas é viável. A gente colocou, né, nessa edição inaugural, tem textos de alunos nossos da graduação. Eu não sei se estão na graduação ainda ou se já se formaram. Eu acho que já estão formados, iniciando mestrado. Mas, enfim, resultados de pesquisa feitas na graduação, algumas delas, né? Então, assim, é aberto, eu super estimulo isso, mas não criem também essa expectativa enorme de apostar tudo nisso, porque tem um processo de amadurecimento aí que é importante. Eu acho que antes de submeter um trabalho para um periódico, né, vale mais a pena submeter para evento. Manda para um evento nacional, né, participa do evento, apresenta o trabalho, receba as contribuições do grupo em que você vai apresentar esse trabalho, esteja aberto para isso, saiba que o trabalho está em construção. Né? O trabalho é vivo, a gente está o tempo inteiro amadurecendo e reelaborando, lapidando. Né? Então, tem um processo natural aí que é mais ou menos esse. Você submete o trabalho para um evento nacional, né? Recebe as contribuições, melhora o trabalho, manda para um evento internacional, recebe as contribuições. Aí, na hora que você vê que o trabalho já está mais parrudinho, manda para um periódico. Né? Se você enviar para um periódico top, 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 né, super bem avaliado, a chance de você entrar é muito pequena. Então, tenha a humildade, escolha um periódico que é mais acessível. Né? Vai investindo nisso, uma hora você chega no top. Né? Mas existe um processo aí de amadurecimento que é importante. Né? Então, não ignore isso e não se frustre, né, com algumas negativas que você recebe ao longo do caminho. A gente espera o máximo possível. Agora, sendo pragmático, né, o que a gente quer num curto, médio prazo? Para qualquer periódico é muito importante entrar na avaliação da CAPES, por exemplo. Então, isso é a nossa meta mais imediata. Né? A gente tem outras metas que vão correr em paralelo, que é a inserção do periódico em redes internacionais. Né? Ao a gente utilizar esse sistema que eu te falei, o OJS, a gente já faz uma parte de uma rede de periódicos internacionais que utilizam esse mesmo sistema. Então, se você entra no site da Mangu, você pode fazer busca não só dentro da Mangu, como você pode também pesquisar em todos os periódicos da rede que utilizam o mesmo sistema. Isso é muito legal. E fora isso, tem outras redes, né? Então, a ideia é a gente ir se inserindo nessas redes. Outra meta que a gente tem é ampliar a equipe. Como eu falei, dá um trabalho muito grande. Né? A gente conseguiu colocar o projeto em pé no período pandêmico. Já era uma intenção nossa, a gente já vinha conversando, né, enquanto grupo, eu, a Dani, o Rodrigo e a Cláudia, a gente conversava sobre isso, e a pandemia abriu um espaço nas nossas agendas em que isso foi viável de acontecer. Só que esse espaço já encolheu de novo. Né? A gente já está saindo do período pandêmico aí, pelo menos as pessoas estão saindo, isso não quer dizer que a pandemia esteja acabando ainda. Né? E a demanda por outros
trabalhos aumentou muito. Então, a gente precisa, para que o periódico se sustente no tempo, ter uma equipe um pouco mais, uma equipe de apoio maior, né? Dediquem-se aos seus trabalhos de conclusão de curso e transformem os trabalhos em artigos e submeta para a gente. O que a gente quer é a contribuição de todos. Eu acho que a Mangu depende disso. A gente ficava brincando internamente, será que vamos flopar? Será que a gente vai conseguir receber trabalhos de qualidade, fazer uma seleção e, né, lançar um número que tenha um significado? Acho que a gente conseguiu. Só que não tem jogo ganho, cara. Cada número... Participem, engajem-se.